Então a gente dá início perguntando a idade de vocês, o nome e alguma informação que vocês já quiserem nos dar a seu respeito. Bem, eu nasci em 1939, 8 de 7 de 1939, e meu nome é Adolar Marques. E agora eu já fiz meus 80, lá que eu não nasci. Em 1942 ela nasceu. E o seu nome? Romilda Maria Marques. 28 de fevereiro de 1942. E a senhora tem um apelido. Apelido Nica. Nica. Por que a senhora tem esse apelido? Porque não sei, minha mãe sempre dizia assim que minha madrinha, quando foi me conhecer no berço, era uma vizinha dela lá, né? Daí ela já começou a me chamar de Niquinha, e Niquinha ficou até hoje. Legal, antigamente tinha muitos apelidos. Apelidos, E vocês são naturais de Entre Juiz? Eu sim. Ela É de Santo Ângelo. de Santo Ângelo. E se conheceram em Santo Ângelo? Sim, eu tocando um fandango no CTG 20 de setembro, em 1957, 58, por ali. E casamos em 1960. Estamos chegando aos 83 anos de casado. 83? 1965. 60, 63 anos de casada. Bastante tempo. Faz. Bastante história. Já namoramos bastante. E o senhor é gaiteiro? Sim, mas eu comprei a primeira gaita quando eu tinha uns 15 anos. Eu perdi meu pai com apenas quase aos 11 anos de idade, 10 para 11 anos de idade. E aí minha mãe me botou, ela foi morar em Santo Ângelo, morava aqui, e aí me botou a trabalhar na esquina gaúcha, ali na Serra de Cima, ali no Treviso, para a firma Engleitner. Aí aos 15 anos, aí eles me deram uma cinta, tem uma fivela de ouro aqui, uma cinta com meu nome gravado. E aí no fim dos meus 15 anos ali, fim do ano, um tio meu pediu para mim trabalhar com ele em Juí. Daí eu saí dali, eles me deram um dinheiro que eu nunca tinha visto na vida. Fui aqui na esquina Caraguataí, no Entre Juiz, que é até hoje esquina Caraguataí, e comprei a primeira gaita. Daí mandei reformar em Santo Ângelo. Era a gaita, a marca Scala. Na loja Almeida, ficava para baixo do Banco do Brasil, antes do Hotel Merkley. E aí fui para Ijuí, no dia 2 de janeiro, eu peguei o trem da Maria Fumaça, fui lá no meu tio, mas lá não deu certo, fiquei só um mês e pouco lá e vim embora. Daí o meu irmão morava aqui, que tocou comigo a vida inteira dele. E aí a gaita já tinha voltado da reforma. Em 15 dias que comprei um violão lá em Juí, trouxe junto quando saí de lá. E em 15 dias que nós estávamos com ele aqui, nós já estávamos animando aniversário e começamos a tocar festa. Então em 1955, 56 por ali, nós começamos valendo, né? E toquemos a vida inteira, eu toco até hoje, ainda ele já faz 2 anos e meio que faleceu, né? Mas eu tenho outros que tive várias pessoas que me ajudam, assim, conjunto, né? Então a minha história mesmo, estou com quase 70 anos de música, né? 68, 69 anos de sanfona. Que
legal. Daqui a pouco o senhor vai tocar uma música para nós. E o senhor sabe tocar outros instrumentos? Violão também. Muita missa eu animo com violão. Só a missa crioula, em setembro, faz tudo na gaita, né? A missa do finado Padre Paulo Aripe. Eu tenho os livros, tudo ali, mandei fazer uns quantos. Quando eu vou animar as missas crioula no CTG, eu levo junto e distribuo para o povo ajudar a cantar, né? O ano passado só animei 2, devido à pandemia, né? Uma em Eugênio de Castro e uma na Vitória. Aqui no Entre Juí ninguém fez missa crioula. Teve um ano, deve fazer uns 12, 15 anos atrás, eu animei 6 missas crioula numa semana farroupilha. Uma eu animei lá em Novo Machado, Tucunduva nós descemos, bem perto do barranco do Rio Uruguai. Fui animar uma missa crioula e no total naquele ano em 6 CTG. E até hoje, já tenho CTG de Eugênio de Castro, já me contratou para esse ano, a da Vitória também, já é certo que é comigo. E se tiver no Entre Juíz, é sempre, todos os anos é comigo a missa crioula. O senhor participa muito do tradicionalismo? Sim, a vida inteira sempre. Assim como ali uma foto dessa que está ali, uma foto grande, onde teve uma cavalgada da justiça, da justiça, dos oficiais de justiça, e aí eu fui presidente umas 10 vezes da nossa comunidade aqui em cima na esquina Missões, e aí me pediram o salão para fazer, eles vieram fazer uma posada ali, né? Daí, era o prefeito do município do Entre Juíz na época, o Paulinho, aí do Entre Juíz. E aí eu e o finado tio Flor, nós animemos. Aí me mandaram depois os oficiais aquela foto que eu tenho até hoje aí, que tiraram com nós ali, né? Depois eu vou lhe alcançar as suas fotos, daí o senhor pode mostrar e sim, explicar um sim. pouquinho Uhum. pra gente. O senhor estava falando na missa crioula. Para algumas pessoas que não conhecem, o que é uma missa crioula e qual que é a diferença de uma missa tradicional? Ela é o seguinte, a missa crioula fala do nosso tradicionalismo aqui do Rio Grande. Ela é uma missa assim, que não sei se tu já ouviu, já escutou, participou ou não, de missa crioula. Ela faz assim o povo, devido às mensagens que traz. Tem aquele momento que 2 gaúchos, que um de lenço vermelho e um de lenço branco, que deu aquela vez a Guerra dos Farrapos, aí eles pegaram, em vez de brigar, deram as mãos e ataram o lenço na cruz. Então isso aí mexe com todo quem está assistindo, né? Em vez de se desentenderem, vamos dar as mãos uns aos outros e viver junto, compreende? Então ela traz várias mensagens que nas missas tradicionais não traz. Eu não sei se posso esclarecer, finado Padre Paulo Aripe, para registrar a missa crioula quando ele criou aqui no Rio Grande do Sul, os ministros, os arcebispos, tudo do Brasil não aceitavam. Ele teve que ir lá em Roma falar com o Papa. O Papa deu autorização de criar a missa crioula. E eu assisti o Paulo Aripe aqui no Entre Juíz, isso faz 50 anos ou mais, na beira do Rio Grande, uma missa crioula. Claro que ele preparou toda a cerimônia, trazia o pessoal, uma banda que tocava para ele, aí 2 loucos lá com uma espingarda e outro com queriam brigar, e daí resolveram deixar e ataram o lenço. Era só gente puxando o lenço e enxugando os olhos, né? Foi um verdadeiro missa, tipo um teatro. Isso eu assisti pessoalmente o Paulo Aripe aqui no Entre Juíz. Isso quando não era município ainda, muito antes. Lá na beira do rio, aqui entrando na ponta direita, assim, tem uma espécie de campo de futebol ali.
Legal. E o Paulo Aripe é o criador, então, Da missa crioula. O padre finado já faleceu faz uns 5, 6 anos, né? Esse deixou muita lembrança, né? Eu me recordo também do cálice, né? Em vez do cálice, utilizar a guampa. Sim, tudo era guampa, a chaleira preta com água e tudo era. E tinha os símbolos em roda da mesa, laço, pelego, assim por diante, tudo que era usado pelos gaúchos, né? E das cavalgadas, seu Adolai, o senhor chegou a participar também? Eu nunca cavalguei, mas animei algumas na minha vida, né? Nunca cavalguei. Há 4 anos atrás eu animei uma cavalgada que veio de Minas Gerais. E contando para vocês o que aconteceu, era em mês de maio, que nem agora. Eu estava subindo aqui nessa lavoura, pulverizando a verada da estrada aqui para cima com o pulverizador, esta hora mais ou menos. E aí eu estava subindo ali, vinha descendo aqueles cavaleiros ali, assim, um lote. Aí até parei o trator e desliguei o pulverizador por causa do veneno, né? Achando que eram os nossos gaúchos do Entrejuí, Santo Ângelo, que são tudo meus conhecidos, né? E aí, quando eles chegaram assim meio perto, eu peguei e cantei o Querência Amada em cima do trator sentado, o pulverizador assim. E eles chegaram e pararam na estrada, no barranco ali, e me escutaram. Daí um deles disse, não quer animar nós hoje à noite lá no São João Velho, ali na comunidade São João Batista, na casa do Pedro Antunes ali na sede. Eles iam posar. Digo, não, eu vou. Aí eles foram, cruzaram, e eu pulverizei, aí pelas 6 horas saí daqui, peguei a gaita e o carro e fui lá. Aí fui me informar, nenhum era daqui, era de Minas Gerais a cavalgada. Mas aí comecei a tocar, começaram a se admirar. E eu tenho uma música que tem o título Gaúcho de São Borja, que eu aprendi com meus 10 anos de idade por ali, escutando no rádio. Afinal, meu pai tinha um rádio aí, que aquele tem uma história. Aí eu contei, quando eles me disseram que era de Minas, eu fiquei admirado daí. Aí eu contei que eu tinha uma música assim, com o título Gaúcho de São Borja, que era no tempo que o finado Getúlio Vargas foi presidente do Brasil, de 1945 até 1954, aí mataram ele, né? E em 1949, 50, não me lembro bem certo o ano, mas era por ali, ele trouxe uma dupla de São Paulo animar uma festa para ele em São Borja. Raul Torres e Florencio, o nome da dupla, eram bem mais velhos que Tunico e Tinoco. Olhando na internet, dando o nome, tem a música, Gaúcho de São Borja. Aí esses artistas voltaram para São Paulo, chegaram apavorados lá, que aqui, quando eu comecei a tocar, em muitos anos era assim, um baile no interior e de CTG, o gaúcho que não tinha um revólver na cintura e um facão não era gaúcho. E eles animaram a festa por finado Getúlio ali e voltaram e produziram a letra, Gaúcho de São Borja. Depois, quem sabe, eu toco ela e vocês gravam para ele. Aí, o senhor pode tocar depois, agora já, se o senhor quiser. Então, foi uma das primeiras músicas que o senhor aprendeu? Não, sim, essa eu aprendi, eu nem tocava gaita, eu já decorei ela. Então essa faz 70 anos, ou mais, 70 e tantos anos que eu canto ela. Mas aí, então a Rádio Santo Ângelo era bem nova. Logo veio aqueles discão e a Rádio Santo Ângelo botou no rádio e eu ouvi 2, 3 vezes, estava na minha... Então vamos fazer ela. É assim, eu fiz um vaneirão dela, ela é um vaneirão. Boa noite, minha gente, eu cheguei da pagodeira.
Sou um gaúcho de São Borja, só canto moda campeira. Vou cantar no meu estilo, vocês queiram ou não queiram. Eu sou um gaúcho largado, carrego de pendurado, o meu 30 carregado por cima da cartucheira. Eu gosto muito de baile, sou dançador de primeira. Tire os tapetes da sala, tire as mesas e as cadeiras. Porque quando eu bato o pé, eu quero encontrar madeira. Se a dança for um rasqueado e o salão for encerado, eu deixo tudo riscado e na espora eu levo a cera. Sou um gaúcho de São Borja, fui nascido na fronteira. Eu escrevo meu nome a bala na tábua de uma porteira. Quando eu pego meu revólver pra fazer uma brincadeira, nestas tábuas de perova eu ponho elas em prova. Dentro dessas tábuas novas faço elas virem peneira. Já desmanchei muitas festas, já formei forrogodó. Eu nunca matei ninguém, eu sou bom e tenho dó. No manejo de um revólver tenho fama de maior. Quando eu entro numa sala, eu deixo tudo sem fala. Já botei 40 balas, todas num buraco só. Que letra, né? Muito bom. Na internet, tu procurando Raul Torres de Florencio, Gaúcho São Borja, aparece. Esses dias ainda um me pediu, mas lá naquela cavalgada tinha um dentista, doutor dentista na cavalgada. Eu contei a história e cantei. Dali a pouco ele veio, disse: ô Nolar, repete para nós o Gaúcho São Borja. Eu liguei para ele, tem um filho dele que era lá em Minas Gerais e estava aprendendo a tocar. E ele pediu que era para eu cantar de novo e o pai dele gravar. Aí eu cantei e ele gravou e mandou para ele de vereda. Quando eu encerrei a tocança, era meia-noite já. Tive que repetir o Gaúcho São Borja para o pessoal lá de Minas Gerais, da cavalgada. E eles gravaram tudo, a história, tudo. Contei a história do finado Getúlio, né? Então a gente tem histórias. Muito bacana. Gostaria de saber um pouco mais de como que o senhor aprendeu a tocar gaita. Assim, meu pai era músico. Meu avô, que eu não me lembro, acho que não tocava, mas meu pai era músico. Mas ele tocava instrumento de assopro, o final do meu pai. E o meu irmão também aprendeu junto, eu comprei o violão em poucos dias. Aí eu, claro, no violão eu não entendia, mas lá onde eu comprei me venderam um livrinho onde ensinava como afinava e tal. E aí depois eu fui descobrindo as coisas que tem aqui, né? A gaita, por exemplo, ela tem 32 posições de tocar, 16 maiores e 16 menores. Isso eu fui descobrindo depois, né? O senhor pode explicar um pouco sobre a gaita, quais são as partes, para quem não conhece esse instrumento? Tem vários tipos de gaita. Tem, por exemplo, a gaita de botão, de 8 baixo, ela não é, ela é diferente, ela abre é um som e fecha é outro. Então tem que saber muito bem tocar a gaita de botão. Já a pianada não, ela é diferente. Ó, abre e fecha, o som é o mesmo. Então
É uma coisa, teclado também é a mesma coisa que a gaita, não tem diferença, né? Só que tem que conhecer aqui, quando é dó maior, tem que achar o baixo certo, sol também, e assim vai. São 32 posições, tem a sanfona, né? E a gaita com 41 teclas, 80 baixo com 41 teclas, tem tudo que é recurso. A 120 baixo só tem mais baixo e mais teclado, mas essa, por exemplo, é liviana e tem tudo que é recurso, que nem a 120. E o acordeão tem diferença da gaita? Mas para mim, acordeão e gaita é a mesma coisa. Acordeão e gaita, né? Só a gaita de botão que é diferente, né? Ah, tem o bandoneão também, mas nunca toquei. Mas eu toquei muitos anos no aniversário do finado Zweigler, Rodolfo Zweigler, na Esquina Gaúcha. Aquele tocava bandoneão. Qual a diferença desse instrumento? O bandoneão é diferente da gaita de 8 baixo. Ele tem tecla aqui e aqui, dos dois lados assim. Não é tecla, é botão que nem isso aqui. E aí tem que saber manobrar aqui. Mas nunca peguei na minha vida o tal de... É raro tu ver alguém que toca bandoneão hoje ainda. Tem algum outro instrumento assim que era mais comum antigamente que hoje em dia o senhor não vê? Até hoje a gaita é o principal em qualquer conjunto, a sanfona não pode fazer falta. Hoje muitos conjuntos usam só o teclado, né? Mas o teclado e gaita vem ser a mesma coisa, só que ali os baixos estão aqui em cima do teclado e a gaita o teclado mais lá embaixo. Mas vem ser a mesma sanfona, um teclado assim, um órgão, um teclado, né? E não mudou muito, o que mudou grande é o tal de contrabaixo, né? Que antigamente não existia o contrabaixo eletrônico. Aí tinha, não sei se tu conheceu, um grandão, era um baita de um caixão aqui, o cara tocava umas cordas de pé aqui. Aquele já teve quem tocou comigo aquilo também. Hoje é tudo aqui no eletrônico, né? O contrabaixo que faz faz o pum, 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 pum. O senhor falou então que o seu pai também era músico, então ele incentivou os filhos a... Não, nós nunca tivemos assim uma prosa, né? E ele morreu, eu era criança, né? Uhum. Que instrumento ele tocava? Assopro, clarineta. Se não me falha a memória, era clarineta que ele tocava. E o senhor tinha um conjunto musical? Sim. O nome do conjunto era Irmãos Marques e Banda. Irmãos Marques e Banda, né? Quem tocava nesse conjunto? Quais eram os instrumentos? Era o baterista, agora me lembro, já morreu também de Santo Antônio. E o saxofonista Bertoldo Schmidt, de Santo Antônio. Bertoldo Schmidt morava bem na frente do exército lá, tinha um barzinho. Ele aparece na foto aí no baile de CTG. E o César, que ainda toca até hoje comigo no violão, daí era o meu irmão e ele no violão. E o Bertoldo Schmidt, o baterista Ângelo Sasso, era do bairro Dido de Santo Antônio. Tocou muitos, né? Ele aparece numa parte aí nas fotos, tocando uns bailão na Vitória das Missões. Ângelo Sasso, na bateria, né? E aí esse conjunto tocava aí pelos bailes? Sim, aí dependia, às vezes era um aniversário, às vezes ia só 2, era fandango, era coisa grande, e nós ia 3, 4, 5, né? Tudo dependia da necessidade, né? Então nós se formava. E vocês ensaiavam as músicas? Nunca. A gente se criou, se juntou e não havia necessidade de ensaio. E esse finado Bertoldo Schmidt, ali de Santo Antônio, era um alemão, né? Essas músicas dos futuristas, antigamente, que existiam em Juí, ele fazia tudo, eu só acompanhava ele na sanfona. Mas era um homem para tocar um instrumento, um saxofone ele tocava.
Bertoldo Schmidt era o nome dele. Nunca... E quem sabe faz ao vivo, né? Sim. O senhor gostaria de tocar mais alguma música assim, bem raiz, bem de antigamente? Eu tenho bastante aí. Poderia escolher uma, assim, que o senhor acha que representa assim o passado, ou talvez um pouco das missões. Qual é que eu podia fazer? A Índia. Eu sou feliz. Sim, mas uma coisa que falava um pouco aqui da nossa... eu tenho tantos que agora não vem, né? Uma coisa assim que, por exemplo, coisa bem antiga. Bom, de Tonico e Tinoco, uma das primeiras que eu cantei foi o Chico Mineiro. Que essa tem também seus 70 e tantos anos. Que eu me inspirei muito em Tonico e Tinoco. Que daí foi um que já me ensinaram uma coisa para manter a voz. O senhor quer tocar essa ou alguma outra? Pode ficar bem à vontade. A gente quer lhe ouvir mais um pouco. Fizemos Chico Mineiro? Ou qual é? Não sei se eu te acompanho isso, não sei muito bem. Acho que eu sei bem. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajamos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passamos a noite numa festa do divino. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de comprar boiada, mataram meu companheiro. Acabou-se o som da viola, acabou seu Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, eu fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois éramos unidos. Quando li seus documentos, me cortou meu coração. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. Muito bom. É isso, tem alguns anos. É muito bom ouvir. E o senhor toca muito bem também. Obrigado. Canta muito bem também. Obrigado. Bom, eu queria saber um pouco mais assim, quais que eram as suas referências que o senhor ouvia, né? O senhor falando da rádio que o senhor ouvia, quais que eram então as suas inspirações quando o senhor começou a tocar? Eu me inspirei muito então nos programas de rádio, tanto gaúchos como sertanejos, e aquela música que eu sentia à vontade, há anos, claro, quando eu era jovem,
Bastava eu ouvir, máximo 3 vezes, estava ela inteira no meu computador, né? É incrível, né? A gente é bom de memória, né? Mas graças à minha saúde, porque a saúde é a maior riqueza que nós podemos ter, né? E graças a alguém que me ensinou a cuidar da saúde. Porque a gente consegue guardar, armazenar e fazer tudo isto, né? O senhor ouvia então muito nas rádios o Tonico Tinoco, os futuristas, o senhor comentou? Sim, sim, também os Bertucci, por exemplo, mais antigo aqui do Rio Grande. Cavalo Preto, por exemplo, vamos fazer o Cavalo Preto dos Bertucci? A gauchinha está aqui do lado. Tá? Vocês devem conhecer, né? Fui passear lá na cidade no meu preto marchador. Dei uma volta na praça e uma moça me chamou. Me venda o cavalo preto, 8.000 real eu dou. Sei que ele é de um gaúcho e gaúchinho eu também sou. Não vendo cavalo preto, não tenho ele pra negócio. Não alugo e não empresto, com ele eu não tenho sócio. Não há prata e não há ouro que consiga tal divórcio. Se eu vender o cavalo preto, depois eu sinto remorso. Gauchinho, gauchinho, aperte bem minha mão, me venda o cavalo preto, eu te dou uma canção. Gauchinho, gauchinho, aperte bem minha mão, me venda o cavalo preto, eu te dou uma canção. peguei na mão da gaúcha, nunca vi mais delicada. Puxei ela pro meu lado, que chegou toda corada. Olhei em seus olhos pretos, naquelas face rosada. Hoje leva o meu cavalo, ele não te custa nada. Dei meu preto de presente, arranjo outro se eu puder. Entreguei pra gauchinha, ela faça o que eu quiser. Agora que eu te dei, meu fraco tudo é mulher. Meu cavalo dei de presente, voltei pra casa de a pé. Gauchinho, gauchinho, faça um rancho pra nós dois. O teu cavalo vai hoje e meu coração vai depois. Gauchinho, gauchinho, faça um rancho pra nós dois. O teu cavalo vai hoje e meu coração vai depois. Eu me criei ali no Jardim Sábado, lá na Vila Casaroto ali, né? Eu morava lá e ele morava aqui. Ela foi dançar no CTG e eu tocando lá e ela dançando com os outros e piscando para mim lá em cima e eu piscando para ela lá no palco. Tu enxergava assim. Mas são coisas, acho que vocês tudo passaram por isso, né?
Não tem como não ficar animado Sim. com essas músicas. Vocês querem comentar um pouco sobre os bailes, as diversões de antigamente? Eu, por exemplo, tenho uma história para contar para vocês, duas, que eu não contei na minha história aquilo lá para você, lá no dia que ela fez as entrevistas. Em 1962, era eu, meu irmão e o outro violeiro. Nós fomos tocar na Argentina uma semana inteira. Aí tinha um agricultor aqui que era dono de uma área na Serra de Cima e tinha terra lá perto de Albaposse, na Argentina, atravessando Porto Mauá, né? E ele conheceu nós tocando em baile aí no final do Pedro Mânia, Quirino Bade, aí da esquina gaúcha. Aí nos contratou para ir, ele era presidente de uma comunidade São Martinho, perto de Albaposse, na Argentina. E para nós animar uma festa e um baile para ele lá. E aí nós saímos daqui um sábado de manhã. Um sábado de manhã nós saímos aqui, fomos de ônibus até Santa Rosa, com os dois violão e a gaita só. De Santa Rosa pegamos o ônibus para Porto Mauá. Cruza Tuparandi, pega a esquerda e vai a Porto Mauá. Em Porto Mauá, a polícia lá do Porto Mauá fez nós tocar um número antes de embarcar na balsa. Do outro lado estava esperando nós a tal de polícia da Argentina, lá para lá da comunidade São Martinho, Albapossa, né? Ele mandou nós combinamos. Aí eles levaram nós lá na comunidade, na casa do agricultor. Aí sábado de noite chegamos lá já. E aí no domingo era festa e o baile domingo de noite. E aquela região lá, 99% era tudo gente gaúchos que moravam naquela região. Aí toquemos a festa de dia e de noite o baile. Não deixaram nós vir embora. Daí cada noite, até sexta de noite, era na casa de um agricultor, posar e fazer show. Toquemos aí domingo de noite o baile, aí segunda de noite na casa de um, terça noite, quarta noite, quinta e sexta. Aí sábado de madrugada, aí pegamos um ônibus de lá de São Martinho, que vinha de Albaposse até o Porto Mauá. Aí chegamos, atravessamos Porto Mauá, Santa Rosa, Santo Ângelo. E sábado de noite eu tinha um baile para tocar aqui na Serra de Baixo, aqui assim, na comunidade. Tinha um salão grande, finado Alarico era o dono do salão. Toquemos o baile e domingo tinha festa religiosa ali na comunidade católica. Toquemos. E domingo de noite o tal de baile de dama, não sei se vocês conheceram, antigamente tinha. Lá em Coronel Barros, que hoje é município, né, Coronel Barros. Um baile de dama lá, no salão existe até hoje ainda lá. O baile de dama é assim, é a mulher que tira o homem, não é o homem que tira a mulher. Então foi uma jornada assim impressionante, uma semana e tanto, lá festa e baile a noite inteira e depois daqui 2 bailes e uma festa. Essa é uma história. E a outra história, em 1900 também, com a 61, 62 por ali, nós fomos tocar um baile na esquina gaúcha, no salão do finado Nelo Quirino Bade, que era pai do prefeito, que foi o segundo prefeito do Entrejuízo, Eloy Bade. O pai dele tinha salão. Esse Eloy era jovem ainda, adolescente assim. Era o garçom do pai, ele lá, durante a noite tinha as mesas, forneciam bebida e tudo. E um salão de madeira bem grande, e na época não havia energia, era tudo luz de lampião assim, né? E um palco bem alto, nós tocando ali estava eu, meu irmão, o César e o baterista, esse, o Ângelo Sassa. E lá pela 1 da madrugada, cruzou por uma janela assim, uma pombinha branca dessas caseiras, veio e sentou aqui nesse joelho. Eu com a gaita aqui sentado, sentou aqui. E era lançamento novo da música Pombinha Branca, vocês conhecem ela.
Era bem novo, mas eu já sabia ela. O que eu fiz? Eu peguei a pombinha com muito amor e carinho aqui, botei aqui no meu ombro, com o biquinho virado para frente, e levantei de pé e cantemos essa pombinha branca. Eu queria que vocês vissem, uma pena que não havia fotógrafo, filmador, não existia na época. Nós parava de tocar, terminava de tocar, aquele povo gritava e aplaudia, como eu nunca vi coisa igual. Aí nós repetia. Assim repetimos 3 vezes a música. Quando eu terminei a 3ª vez, ela bateu as asas e saiu pela janela. O finado Eloy Bade, quando era o aniversário dele ali, ele morava perto da esquina Queiroz, na esquina Gaúcha, eu sempre tinha que tocar o aniversário dele. Ele sempre me falava da história. E há uns 15 anos atrás eu fui animar uma cavalgada lá no CTG Tio Bilia, em Santo Antônio. E lá eu encontro o Anóbio Bilia, filho do finado Tio Bilia. Foi um dos maiores gaiteiros de Oito Baixo aí do Rio Grande, Tio Bilia. Eu conheci até a casa do Tio Bilia ali perto da esquina Queiroz. E esse rapaz estava dançando naquela noite que aconteceu a pomba dele. Eu sei que fui animar lá uma cavalgada lá e ele, na hora do almoço, sentamos na mesa, só que ele está gordo, bem gordão. O Anóbio Bilia era o mais novo, filho do Tio Bilia. Primeira coisa, quando ele sentou na mesa, me falou da pombinha. E quem assistiu aquilo não vai esquecer nunca. Tu imagina, a pomba sentou aqui, e eu peguei e botei aqui, com muito amor e carinho, com o biquinho virado para frente. Pois ela ficou as 3 músicas sentadinha ali. Nós levantamos de pé. Se eu pudesse voar igual uma pombinha. Você imagina só, né? Então a história assim teria. E a senhora Dona Nica, como é que eram os preparativos para as festas, desde a escolha do traje? Para as festas aonde? Nos bailes dos CTGs? Cada um ia como podia, né? Não, mas ela se vestia bem de gauchinha. Vestido, né? Sapatinho de salto. É. E como é que eram os trajes? Como é que confeccionavam? Lá eu tinha minha irmã, que também era costureira, né? E até hoje ela costura também, né? E é assim. A gente comprava a gente comprava feito, né? E aí ia para os bailes. E como é que iam até os bailes? Mas olha, nós cansamos de vir de lá da Vila Casaroto, lá onde eu morava, aqui entre Juiz. Umas vezes nós vinha a pé, outras vezes nós vinha de aranha. Quando meu irmão vinha junto, daí nós vinha da aranha, né? E senão, se a mãe vinha junto, daí tinha mais umas amigas que vinham junto, aí nós pegávamos uma turma e vinha de a pé. Mas conta. Vinha e voltava a pé. Ela tem uma história para contar. Quando nós já namorava, do que, pai? que eu estava tocando a festa ali na São João Batista e tu veio ali. Sim. É. Conta como é que vieram. Entre os dois ali, não tinha igreja. Aquela igreja grande ali não tinha. Não tinha ainda, mas... Eles faziam umas festas mais para o lado de lá. Assim. Daí eles estavam tocando e nós viemos numa festa ali. Eu, a minha irmã, as outras amigas ali. Daí as outras pegaram e se foram. E eu fiquei lá, eu tava ali tocando, né? Fiquei ali. Daí, quando nós fomos embora, daí ele pararam a festa lá. E daí ele pegou o Valdemarzinho para levar nós para casa. Não, pois deve ter uma... lá com nós, posou lá porque eu não podia. Primeira noite que eu posei na casa dela foi aquele dia. Foi lá, ele já posou lá. Era assim, então, na época tinham toda hora que vinha de Santo Ângelo a entre Juiz e Santo Ângelo. E elas vieram na festa ali e quando eu parei de tocar não tinha mais ônibus para ir. E ela me esperando eu parar de tocar, né? Daí tinha o taxista ali, o Valdemarzinho Solimã. Daí eu peguei ele lá e fomos para lá. E o meu irmão daqui lá, quando nós fomos tocar, nós fomos de Aranha. Com a gaita no porta-mala da Aranha, o violão ali. A
Agora, canto de igreja, nós cantemos desde que nós era solteiros. Sim. Desde que nós era solteiros. Ali a Vila Aller, aquela comunidade, foi o finado pai e o finado da Lapícola que formaram aquela comunidade. Olha, vem o Carlinho lá. Naquele tempo, Vem o meu filho. naquele tempo já, sempre nós puxávamos os cantos na igreja. Até hoje. E aqui nós vamos entre juízes, eles ligam de lá que era para nós puxar os cantos para as missas. Ontem à noite eu toquei uma hora e tanto lá, mas violão daí assim era dentro do salão, dos cursilistas, não sei se alguém de vocês é cursilista ou não. Como? Cursilista é o nome do curso religioso, cursilista. Quem consegue participar disso não briga nunca com ninguém. É muito bom. Aí tem o modo de cumprimentar quem é cursilista não é bom dia, boa tarde, é shalom. A palavra, shalom. E o senhor é? Sim, somos dois. Nós fizemos o curso, isso há 30 e tantos anos, né? Lá no seminário em Santo Antônio. Nós fomos especialmente convidados para participar. Um dia nós estávamos numa missa. Assim como somos ministros da igreja também, né? Isso faz 50 anos. Estava numa missa ali, o padre e a presidente lá. Agora é vocês que são os ministros. Nós tínhamos os outros, um faleceu, outro foi embora. Nós tivemos que... dizer que não, né? Daí, o curso de ministro nós tivemos que fazer em Santo Cristo. 4 anos, 15 dias fechado lá. Do dia 2 de janeiro até o dia 17. Mas eu levava a gaita, nós fazia festa lá de noite. E depois que vocês se conheceram, como é que foi o namoro até chegar no casamento? Foi muito rápido, né? A gente não namorou muito tempo, no máximo 1 ano e meio, 2 anos. E aí marcamos a data, dia 1º de outubro de 1960. Se amarremos. Temos até hoje amarrado. E daí o senhor foi lá pedir a mão? Sim, pro pai dela e tudo. Na época era. Mas daí, contar para vocês, aí está sendo gravado, eu não era católico. Eu nasci luterano. Mas eu participava, animava a missa de montão católico em toda a região onde eu ia. Os padres, bispos, tudo eram meus amigos já. Daí o pai dela me disse, não, quando fui pedir a mão, mas eu teria que, para ele me ceder ela, eu teria que passar para a católica. Ele era muito religioso. Minha nossa. Aí foi... Domingo de manhã, a mãe ficava na cozinha, mas ele ia na catedral com nós. E daí eles me levaram, 3 irmãs. Aí eu, ela e o pai dela e a mãe dela fomos lá na catedral, eu não me lembro mais qual era o padre na época, o vigário lá. Aí falamos, se apresentemos, aí o padre disse, não, mas tu vai ter que ser batizado, crismado para passar. Fiz tudo, e peguei o meu sogro de padrinho meu daí. Então a gente tem história, né? E como que foi o dia do casamento, a festa? Não foi grande, não foi grande. A situação era difícil naquela época. Aí na casa do pai dela lá e de um genro dela ali perto, fizemos um almoço assim, só com os parentes e os amigos principais. Eu queria saber um pouco sobre os diferentes estilos musicais que o senhor conhece e que tocavam nos bailes. Aqui no Rio Grande a maioria prefere a música gauchesca, mas música de bandinha, isso era muito bem-vinda. E a rancheira e o vaneirão, então, esse era o principal, né? Mas tinha lugares assim, onde principalmente pessoas de origem alemã, eles gostavam do tango, o bolero, e bandinha mais, né? Aí preferiam mais esse estilo de música, tango, bolero e bandinha. Mas eu fazia de tudo, a gente notava o que o pessoal adorava mais, né? Daí a gente fazia um pouco de tudo, né? Aprendia um pouco de tudo. Rancheira, valsa, tango, shot e assim por diante, né? Desses ritmos
gaúchos? O mais é o Xota e o Vaneirão. E eram esses dois, e rancheiro, né? O bugio? Mas o bugio é um vaneirão. Só a forma de dançar que é diferente. Não, ele é o mesmo vaneirão. Então tem. Eu vou lhe alcançar essas fotografias que o senhor selecionou, né? Estava nos Sim. mostrando quando a gente chegou, para que o senhor possa então nos explicar um pouco sobre elas. Uhum. Senhora Dona Nica. O senhor pode ir explicando. Tá? Então esta aqui, ó, que é a cavalgada dos oficiais de justiça, aconteceu aqui na nossa comunidade. Eles vieram posar ali, eu era o presidente, e tinha que animar o encontro deles ali. Ali tinham tudo eles, mas tinha um muito meu amigo, agora não me recordo o nome dele aqui. Ele aqui não aparece na foto, era o coordenador, e aí a gente animava, preparava a gente, tocava até umas horas da noite para animação deles, né? E foi a primeira de 2006, tu vê, isso faz em quase 20 anos, né? Essa é em 2006, faz anos que não acontece mais, né? Esta aqui é uma foto há poucos meses atrás, eu animando uma missa no Entrejuízo ali na igreja, e o prefeito Miniguini estava lá, veio sentar com nós lá. O prefeito Paulo Miniguini, que é o prefeito do Entrejuízo. Esta foto aqui é um baile a caipira. Em 1958 eu toquei no salão lá no Clube Comercial Santo Ângelo, tem até hoje. Anos atrás, antes da pandemia, seguido eu ia tocar para o pessoal da terceira idade, lá no clube. Aqui em 1958 eu era soldado e o presidente do clube era o Enio Marasquim. Aí ele nos contratou para animar, nós vestimos a caipira para tocar lá o bailão. Onde é que foi este bailão aqui? Este aqui foi na Colônia Vitória. Colônia Vitória. Isso é em 1960, por ali. Essa é outra foto do baile a caipira. O fotógrafo tirou só de nós dois no momento aqui. É o seu irmão? Eu e meu irmão no violão. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Meu irmão no violão e eu na gaita, né? Quer tirar uma mais de frente dessa? Eu peguei, eu tô fazendo aberto agora. Em 1958. Ó. Vamos ver qual é. Aqui é nosso casamento. Aqui já é a foto do nosso casamento, em 1960. Calma aí. Lá na catedral. De Santo Ângelo? Sim. Aqui é nós dançando no CTG 20 de setembro, né? Eu parava de tocar, eu botava um outro gaiteiro lá que estava dançando. Exato, tem que revezar, né? Essa é igual, é do mesmo, mamãe? É do mesmo. Aqui é falei já hoje no Bertoldo Schmidt, o saxofonista, no CTG 20 de setembro, ele está no fundo lá. Ah, esse é o do fundo ali. É. Aí o outro violeiro nem aparece ali. Só um pouquinho, segura mais um pouquinho ali. Legal. Finado era Tenente Bogo, patrão.
Aqui é mais uma do nosso casamento, mas já tirou, né? É Não, mais mas uma. essa aqui tá bonita, tá, É. parece o padre. O padre dando a bênção final. Deixa eu só segurar mais um pouquinho aqui. Fica lá segurando mais um pouquinho aqui que eu vou tirar mais de vocês junto com a foto. Isso. Isso aí. É aqui a nossa instituição de ministro. Na comunidade aqui. Essa aqui já é mais recente. Sim, sim, já era colorida. Quanto tempo essa aqui tem? mais ou Uns menos? 40 e poucos anos. Não é tão jovem, então. Não. É o dobro da minha idade quase. Aqui, ó, é eu com minha irmã, meu irmão e minha mãe. Aham. Um aniversário. Sua casa. É aqui, feito aqui em casa. Ela estava de aniversário, a mãe, daí fizemos uma festinha aí. É aqui, ó, a igreja velha da esquina Missões. Essa é a igreja velha. Essa aí eu desmanchei e comecei a construir uma nova, grande. Já essa aqui, Natan. Tá. As outras primeiras, né? Eu fui, como dizer, secretário da Ser Missões 18 anos. E depois mais 6 anos do conselho de Caibaté. Essa aqui é uma foto que foi tirado com o seu Diamantino numa inauguração de um prédio. 2 de janeiro. Uhum. Bom, como que depois do casamento vocês já vieram morar aqui? Como é que vocês Não. chegaram aqui na Esquina Missões? Não, aí o pai dela tinha leitaria em Santo Ângelo. Lá onde eu namorei ela e casei. E o meu irmão morava aqui. Daí eu comprei um leito das vacas dele lá, ele me vendeu fiado, fui pagando por mês, eu recebia quase 4, bem dizer 5 anos, eu tinha leitaria lá. De madrugada, às 3 horas nós levantava, todas as manhãs, inverno e verão, tirar o leite, era tudo aqui, ó, na mão. E às 5 e meia eu estava entregando na cidade, de 1 litro, 2 para outra, com um cavalo e uma gaiatinha. Aí em 1965, início de ano, eu vendi, aí o meu irmão brigou com minha mãe, que a mãe também morava na cidade, se desentenderam. Daí ele foi construir lá do outro lado do mato, escolheu lá. E abandonou aqui. Daí eu vendi lá e vim morar aqui. E aí eu comecei criava porco e milho e tocava em baile e festa, eu já tinha condição daí para ir. E passou vários cacos velhos por mim, né? E em 1969, em 65, quando eu vim morar aqui, foi em maio, assim, que nem agora, e em agosto de 65 caiu neve aqui. Acho que vocês, não sei, não viram isso. Não. Caiu neve aqui, coisa igual como caiu agora ontem para lá. Branqueou. Eu nunca vou esquecer essa neve, né? E daí já tinha uns vizinhos meus aí que andavam comprando tratores. Daí em 69 eu comprei o primeiro trator, financiado pelo Banco do Brasil de Santo Ângelo, e lavrei esses campos tudo aqui para baixo. Eu trabalhava dia e noite com 50 X. Tinha carreirista primeiro aí, né, pai? Antes de lavrar os campos tinha uma cancha de carreira ali. Tinha um carreirista aqui que cuidava aí. E daí, em 69, eu botei lavoura mecanizada até hoje, né? E aqui já era conhecido como Esquina Missões. Sim, sim. Só que nós pertencia tudo a Santo Ângelo. Em 1989 é que transformou-se entre 88 para 89. E aqui o motivo de se chamar Esquina Missões fica próximo a São João Batista? Sim, também é um dos motivos, né? Esquina Missões que pertence, a Missões é muito grande. A região das Missões, São Miguel também é Missões, São João Batista, Carajazinho, tudo pertence para Missões, vamos dizer assim. Tem os peregrinos que eles caminham de a pé desde São Nicolau para cá, que é os 7 povos das Missões, né? O que
o senhor acha que significa ser missioneiro? Como é que se diz? É um apelido, um nome. Assim como ser gaúcho, né? Então é como é que se diz? Como é que podemos falar? É um nome que a gente se criou e nasceu, vamos dizer, no município de hoje, em Três Rios, mas no lugar da Esquina Missões. Como tem lá Carajazinho, Esquina Gaúcha, Caraguataí, e assim vai indo, Serra de Baixo, né? E aqui então Esquina Missões, comunidade missioneira. Também essa palavra missões tem a ver muito com os jesuítas, a história jesuítica de 300 e tantos anos, né, em São Miguel, né? Que é desde ali que vem se transformando e dado os nomes, né? Queria saber agora um pouco sobre a história das famílias de vocês, né? O nome dos pais, a origem da família. O meu pai, ele na verdade nasceu em Candelária. Meu avô também nasceu, se criou lá. Já o meu bisavô veio da Alemanha. Daí o avô, em Candelária, casou com uma brasileira, vó Gabriela era o nome dela. Lá eles venderam e vieram comprar aqui em Rincão Seco, perto do Coronel Barros. Ali o meu pai se criou e a minha mãe também, o pai da minha mãe também, de Candelária, era Reers, de sobrenome Reers. E vieram ali para Coronel Barros, em Roda ali também compraram. E ali aconteceu o namoro do meu pai com a minha mãe. E aí, na época, ele conseguiu, quando casou, lá, comprar na Esquina Gaúcha. Quem vai para a Primavera, ali a casa está até hoje lá. Afinal, meu pai comprou quando casou ali. E daí, em 1944, ele vendeu para o Carlos Schmidt, da Esquina Gaúcha, que durou 100 e poucos anos o Carlos Schmidt. Vendeu lá e comprou essa aqui. Em maio de 1944, nós viemos de muda de lá. Eu não tinha bem 5 anos, ainda tinha 4 anos e pouco. Num caminhãozinho tocado a gasogênio. Que não havia gasolina por causa da guerra mundial lá, né? E o meu tio tinha um caminhãozinho tipo, assim, era pequenininho, um caminhãozinho. Um tio meu. Trouxe algumas viagens, eu vinha lá atrás, tinha um tambor assim onde botava lenha para fazer fogo. Funcionava igual os trens antigamente, os Maria Fumaça. Funcionava a lenha. É um gasogênio, né? Ia lá no lugar da gasolina e só tinha que fazer fogo e esperar uma meia hora ou mais o fogo para o motor começar a funcionar. Eu, criança ainda lá atrás, nós vinha da Esquina Gaúcha para cá, eu botando lenha no fogo para... A gente tem história. E qual que é a origem da família Marques? É alemã, origem alemã. Sim, porque o meu bisavô, quando veio da Alemanha, que veio para Candelária ali, fica Candelária, quem vai de Santa Maria para lá, veio de lá, né? Agora eu nem sei se ele já veio casado, solteiro, isso eu não sei mais. E aí, o meu avô, então, ali casou e veio morar aqui em Coronel Barros. A sede velha onde ele morava em Coronel Barros, hoje tem um primo, irmão meu, que é o dono, o pai dele ficou lá e o meu pai comprou ali na Esquina Gaúcha. Daí. O senhor conheceu seus avós? Sim, sim, sim. Conheci bem. Finado Felipe, ele morreu aqui. Ele se apartou da veinha, a mulher dele ficou com o irmão do meu pai lá em Coronel Barros e ele veio morar com o finado. E eu aprendi muito com ele, mas eu era muito arteiro. Ele gostava de uma cachaça, né? De tardezinha, lá pelas 5, 6 horas, minha mãe dá um copinho de cachaça pura, ele bebia igual água, assim.
Daí ele tinha, aqui tinha um galpãozinho assim, onde tinha um quarto assim, com soalho e tudo, e do lado, onde chamava um buralho, fazia fogo no chão. Depois que ele tomava o trago, ele sentava ali e conversava sozinho e cantava em alemão. Eu sei até hoje uma música que ele me ensinou em alemão. E eu, arteiro como eu era, eu gostava muito de um bodoque, quando eu tinha meus 6, 7 anos, 8 anos. Ele cantava ali, eu pegava o bodoque e atirava contra a parede, assim, para incomodar o tio. E o pai me deu um puxão de orelha, o pai que eu digo, o nosso pai criador, né? Que sobre religião eu sei explicar muito, né? Eu sei que eu fui pular um coxo de vaca que tinha para trás do galpão, assim, para bodoquear pro final do meu avô. Tinha uma taquara no chão lá, lascada, e eu pulei, pegou na ponta, aquela taquara virou de ponta e me entrou na boca. Saiu da boca. Mas abriu um rombo aqui dentro. E eu não sabia porquê, mas claro que eu não podia fazer o que eu fazia, né? Aí minha mãe não sei se não era creolino que me botava para dentro, sarou. Mas afinal do meu avô, ele achava um prego torto no chão, ele juntava e dizia, guarda o que não presta, tem quando precisa. Seguido ele encontrava uma coisa, e ele plantava fumo, crioulo, fumo de fazer. Eu ajudava ele, plantar o fumo e colher aqueles rolos. Os vizinhos tudo fumava o crioulo, enrolava num espeto aquilo assim. Ajudei muito no final do meu avô. Ele morreu com 74 anos. Final do meu avô. Ele morreu uns 2, 3 anos antes do final do meu pai. E a senhora, dona Nica, conta um pouco sobre a sua família. Bom, eu também conheci meu avô, minha vovó também. Uns moravam aqui, como é que é ainda, pai? São Pedro? São Pedro do Pontão ali, né? Cruzando o Engenho de Castro, antes de Joia, tem a comunidade São Pedro lá. E nós morávamos sempre na Vila Casaroto. Desde que eu me conheci, o finado pai morou ali toda a vida, né? E daí nós também lidávamos com vaca, e tirar leite, e roça, todas essas coisas, né? E daí depois... Mais um filho meu também. Daí depois que nós casamos, né? Daí nasceu as crianças, né? Temos 2 guris e a menina mais velha. E daí veio 2 guris depois. É isso aí, né? Quais que eram o nome dos seus pais? Ernesto Casaroto. E a finada mãe, Olinda Casaroto. E os seus avós também moravam lá? Um morava aqui em São Pedro. Como é que é? Ele era Pedro, o nome dele, e ela era Maria. E o finado pai da minha mãe era Nicolau Gribler, de sobrenome. E ela era Helena. Ela faleceu. Eu era bem pequenininha ainda, mas me lembro bem. E daí, depois que ele ficou sozinho, daí ele veio morar com nós também. Ele ficou anos morando com nós. Final da mãe, final do pai. A senhora lembra de alguma história assim que eles contavam de antigamente? Mas olha, eles contavam muito pouca história, né? Podia trabalhar sempre, né? O que eu podia dizer? Não me lembro, assim. Esses dias eu perdi meu irmão, faz o quê? 2 meses. 18, amanhã é hoje é 19. 19, então hoje faz 2 meses. Que ele faleceu. Que ele morava. Eles moravam lá embaixo, perto do rio, lá onde nós se criamos. E daí o pai, finado pai, formou a Vila Casaroto ali. E daí, quando eles faleceram, depois, quando eles não podiam mais, o pai fez uma casa lá em cima, daí fomos morar lá em cima. E o meu irmão mais novo ficou lá na Morada Velha. E agora, 2 meses que ele faleceu.
assim. E nós de casa também somos 3 irmãos. E 3 irmãos, os 3 estão falecidos agora. E 3 irmãs. As irmãs estão vivas, os 3. E da infância? Vocês se recordam assim de como que eram as brincadeiras? Tempo da escola? Eu ia todos os dias a pé, dali lá no Nofre Pires, no colégio. Primeiro ano eu fui no colégio das irmãs. Depois, nós achava muito longe, daí mudamos para o Nofre Pires. Daí eu estudei só até a 4ª série. Eu também, só até a 4ª série. Não diz outro, mas... As brincadeiras, o que nós brincávamos, se reuníamos. Dou de chapéu em quem tem faculdade. Depois, quando a gente ficou jovem, né, daí se juntava, as amigas, né, ia nos bailes. Depois formaram o jogo de bolão ali, né, nós ia jogar bolão também com as brincadeiras. A gente já está quase se aproximando do encerramento da nossa entrevista. Tem algo que vocês gostariam de contar que talvez eu não tenha perguntado? O que, por exemplo, né? Que agora nós temos os 3 filhos, a filha e os 2 filhos. Temos 7 netos e já temos 4 bisnetos. bisnetos. Que mais? O senhor foi homenageado do gaitaço? Fui. Quer ver o troféu? Depois o senhor pode nos mostrar. Tá. O senhor pode falar um pouco sobre o gaitaço? Esse gaitaço, há muitos anos, quando o Meneghini já foi prefeito, na gestão passada 2 vezes, aí todos os aniversários do Entre Rios ele fazia o gaitaço. E eu sempre fui convidado dele, e todos os anos eu dizia tal gaiteiro é o gaiteiro homenageado. Aí este ano, aí foi a minha vez de ser o homenageado, né? E de fato, aí dia 13, quem começou a tocar fui eu, o gaitaço lá. E era para tinha uns quantos, entre gaiteiro e violeiro, assim, para se apresentar. E aí, eu não tenho, a minha música preferencial de saída é o Querência Amada. Aí quando chegou a minha vez, o Fábio Birk, que fez a coordenação, leu aquilo que a mulher lá fez. Eu tive que ir lá contar um pouco da minha história. Ela fez uma folha e o Fábio declarou bem, antes de eu tocar, contando a minha história. E aí eu puxei o Querência Amada. Daí o Meneghini sentado lá na frente do palco, assim, com a turma, parei de tocar. Aí ele gritou para mim, toca mais uma, me toca o Gaúcho de São Borja. O Meneghini me pediu, aí tive que tocar as 2, né? Então foi maravilhoso, mas era grande a equipe, aí os outros, cada um apresentando. Isso foi dia 13. Aí dia 16 de noite, teve ali, em homenagem ao município, uma reunião que eles tiveram, o prefeito, com todas as religiões do Entre Rios. Cada religião teria que apresentar um número, um canto, né? Daí o pároco ali, o Ravazzo, não, Velasco, me falou isso um mês antes do aniversário, se eu fazia um número pela paróquia do Entre Rios, ali a 3 Mártires, a paróquia. Daí eu digo, não, eu faço. Digo, só vamos fazer o seguinte, eu não vou cantar um canto religioso que está nos livrinhos. Eu tenho um canto sertanejo que já cantei em igreja. Tem 2 até, mas um que eu cantei a última vez foi lá na paróquia Santo Antônio da Vila Pipe. Faz anos já, mas cantei essa música, todo mundo gravou e aí eu dei o nome tal de disco voador, né? Até eu disse pro pároco lá, de essa nós tínhamos que cantar pro presidente Putin, né? E aí, sábado de noite, dia 16, eu animei a missa para ele lá na paróquia. Começa às 7, terminou, era 8 e tanto.
Daí saímos dali, depois da missa, fomos lá. Daí a maioria das religiões já tinham se apresentado. Quase a maioria. Aí o pastor Frois era o coordenador ali no microfone do Intergi. Aí ele chamou, antes de eu pegar a gaita, as autoridades e tudo lá para cima do palco, o prefeito e os pastores e padres que estavam ali, e eu junto. Daí eles estavam fazendo bênção e dando palestra, daí o coordenador disse, vai pegando a gaita. Aí eu peguei a gaita, depois eles desceram, foram sentar lá na frente, ela estava sentada também, mas no canto bem de lá, saímos da igreja, aí eu peguei e toquei essa em homenagem à paróquia Três Martes, o disco voador. É claro, aquele povo aplaudiu que eu fiquei até admirado. Aí guardei a gaita, era só um número. Aí levei lá perto dela e o menino sentado lá e o vice também, o coisa. Digo, vou lá me despedir dele, eu disse para ela. Aí cruzei na frente do palco, assim, na frente do povo ali, e tinha subido em cima do palco um casal, um pastor e uma pastora. Quando eu estou cruzando, aquele pastor me chamou pelo nome e disse, olha lá, e convidou o povo, vamos aplaudir de pé, senhor lá. Eu fiquei surpreso, por quê? Tá, mas aí o pessoal levantou de pé e aí eu na frente deles fazia assim, né? Quando pararam, sentaram, eu em voz alta eu agradeci. Eu agradeci e ele tornou, vamos aplaudir de novo, sentado. Digo, mas eu não conhecia ele mesmo, né? Aí peguei e fui lá no Meniguine, me despedi dele, a patroa dele estava junto também, né? Aí diz o Meniguine, o que é um gaiteiro famoso, disse ele para mim. Daí aí ele me disse, o Meniguine, dizia, esse pastor é lá do Paraná. Digo, ah. Aí eu logo digo, a letra que eu cantei mexeu com ele. Isso mexeu quando ele subiu. E aí quando eu saí do Meniguine, ele botou a esposa dele a cantar um canto. Daí eu cruzei na frente, abanei para eles e nós viemos embora. Isso foi no sábado de noite. E um trator meu aqui, 85X, que vai fazer 50 anos ano que vem, me pifou o disco. Aí na quarta-feira da outra semana, de manhã eu desmontei e de tarde eu tinha que ir para comprar o disco lá na Redemac, que é massa, né? Aí estou descendo ali perto da Câmara do Vereador, tem aquela loja nova agora, Iropel, né? Ela estava junto comigo, fazia um mês que o irmão dela tinha morrido, nós ia lá na viúva. Aí chego ali e digo, vou chegar nessa casa aqui, ver se tem essa peça. Aí quando estava um rapazinho recém abrindo, era 1h30. Quando eu entrei, aquele rapazinho me recebeu numa alegria, numa facerice. Eu digo, mas nunca entrei aqui. Aí eu contei, mas me conhece? Sim, eu estava lá quando o senhor tocou assim. Aí comentei com ele. Diz ele, não, aquele pastor era de Santa Catarina, de Florianópolis. O nome dele é pastor Jackson. Não sei se de repente vocês conhecem ou não. Ele me contou, né? Aí fomos longe no papo, porque ficaram tudo admirados. Digo, foi essa letra que mexeu com ele. Não sei, eu canto ela então. Disco Voador é o título. É da sua composição? Não. Se não me engano é Jacó e Jacozinho. Isso tem mais ou menos 60 anos, essa música. Vocês devem ter visto falar, há 60 e poucos anos atrás, correu boato no mundo inteiro que apareceu o disco voador e os cientistas e todos diziam que era gente de outro planeta. Daí esses artistas produziram a letra, disco voador. Então diz assim, pra você ter uma ideia, o pastor aquele ficou admirado, né? Dá para largar? Tomara que seja verdade, que exista mesmo o disco voador. Que seja um povo inteligente para trazer pra gente a paz e o amor.
Se for para o bem da humanidade, ter felicidade, essa intervenção. Aqui na terra só se pensa em guerra, matar o vizinho é nossa intenção. Os homens do nosso planeta dão a impressão que já não tem mais crença. Em vez de fabricar remédio para curar o tédio e outras doenças, inventam armas de hidrogênio, usam o seu gênio fabricando bomba. Mas não se esqueçam que por mais que cresça, que perante Deus qualquer gigante tomba. Senhor que é todo poderoso, fez este colosso suspenso no ar. Porque não pode ter criado um mundo afastado da terra e do mar. Tem gente que não acredita, acha que é fita os mistérios profundos. Quem tem um filho pode ter mais filho, o Senhor também pode ter outros mundos. O nosso mundo é um espelho que reflete sempre a realidade. Quem planta vinha colhe uva e quem planta chuva colhe tempestade. No tempo que Jesus vivia, ele disse um dia, e não foi a esmo: quem neste mundo a maldade infesta, tudo que não presta morre por si mesmo. E que letra? Bom, que letra? Tinha que mostrar pro Putin mesmo. Essa aí Diz tudo, né? Pra gente então encerrar a nossa entrevista, a gente sempre pede para os nossos convidados uma mensagem, né? Já que essa gravação é um registro. Sim. Que poderá ser assistida depois pelos seus netos, futuros bisnetos também. Você tem uma mensagem que vocês podem nos deixar para o futuro também? A mensagem que eu gosto de deixar e comunicar é que nós devemos se inspirar muito naquilo que Jesus nos ensinou. É sempre fazer o bem, sempre ajudar o próximo e servir. Quem ajuda será ajudado, quem não ajuda não será ajudado. Então a mensagem principal é religiosamente, mas Jesus deu o maior exemplo no mundo. E por que nós não fazer aquilo que Ele nos ensinou a fazer? Compreende? Que Ele ensinou uma pena que nenhum por cento da humanidade conhece bem a verdade. Todo mundo reza o Pai Nosso. E cada um já estudou o que cada palavra quer dizer? Eu explico. A dona Nica também, se quiser fazer uma fala final. O que eu vou dizer, né, pai? É sempre o pai que vai na frente. Meu serviço é mais de casa, né? Mas uma mensagem para os seus netos. Uma mensagem para os meus netos. Eu sempre ensino o que eu posso. Tem nossa bisnetinha também que vai no colégio ali. Eu ensino ela já coisas que minha mãe sempre ensinava. Sempre ser querida, uma pessoa querida, né? Boazinha, não ser grosseira, incomodando os outros, né? E o que mais? Nós vamos, né? Sempre ensinando bem, né? Sim.